quilos. O cabelo tá gigante. Tá E bem. aí, mestre, boa noite. Boa noite, professor Moab. Tudo bem? Tudo bem? Bom, pessoal, aí da Pro Krav Maga já temos alguns ao vivo aí, professor. Queria apresentá-lo. Professor Moab é head coach. Ah, gostei da camiseta, viu? Está bem apresentado. É head coach de CrossFit. Na verdade, atualmente eu o considero um dos expoentes na carreira em Teresina. É um grande amigo, um excepcional treinador e tem muito a contribuir conosco aí, principalmente aos praticantes de Krav Maga, a Pro Krav Maga assessoria em segurança pessoal. Professor, essa é a nossa primeira Obrigado, mestre, live. pela palavra. Pô, eu que agradeço a sua predisposição. E aí? Patrícia, professora Patrícia está mandando aí um grande abraço aí para você. Outro para ela. Professor, é o seguinte, essa é a nossa primeira live. Ela é um pedido, né, uma insistência dos nossos alunos e clientes, porque a ProCrav Maga ela não é uma única, exclusiva escola de lutas. A gente busca, acima de tudo, a segurança pessoal. E quando a gente fala de segurança pessoal, a gente fala de todo o arcabouço que promove a segurança, dentre elas a saúde física. Então, nosso Sim. tema hoje é única e exclusivamente a preparação física, a atividade física, o condicionamento físico e o treinamento físico em tempos de pandemia. Aí o pessoal, Certo. nesse primeiro momento eu separei aqui 3 perguntas simples. Fique bem à vontade, responda de maneira informal, não é uma defesa Não é a acadêmica, tese de mestrado nem doutorado. mas fique bem à vontade. Então, é como é o tema da nossa live, é importante mais ainda que as pessoas lhe conheçam e conheçam a importância do seu trabalho. Sim, sim. Manda a pergunta. Tá? Bom, é tema da live, né? A gente colocou lá, né? Mesmo em casa, nesse período que nos foi obrigado a manter o distanciamento social, é possível se manter um bom condicionamento físico e espantar a preguiça, mesmo sem Então, a assim, ajuda de mestre, profissionais? vamos lá. Começando do que o senhor falou, da, dos pilares da, da luta, da defesa pessoal e no caso, a metodologia da própria Krav Maga. E eu adoro a metodologia de vocês, já lhe falei isso pessoalmente, eu acho a metodologia completa. Se você for olhar do ponto, no passo a passo da aprendizagem e do porquê daquilo, você tem um porquê e um para quê em tudo, isso é muito legal. Agora, a gente, para as lutas em geral, e para a defesa pessoal e defesa da vida, você parte do pressuposto que você tem que estar preparado para tudo, né? Para você estar preparado para tudo, você tem que ter um preparo físico amplo. Você não precisa ser musculoso, você não precisa ter esteticamente um corpo harmônico, mas você precisa ter um corpo preparado, né? Você precisa ter um nível de preparação física, um nível de força, um nível de explosão, um nível de resistência cardio e de resistência aeróbica médio, né? De médio a bom. Porque senão você, por mais que você seja técnico, se você não tiver um certo nível de força para aplicar a técnica, não vai surtir efeito. Por mais que você conheça a técnica teoricamente, mesmo você não ter uma potência para aplicar a técnica, não vai ser, não vai ter sucesso. Por mais que você conheça a técnica teoricamente, mas você não tenha as habilidades que a luta requer, você não vai ter sucesso. Não é isso? Isso seja em qualquer arte marcial, seja no Krav Maga, seja no jiu-jitsu, seja no karatê, na capoeira, em qualquer arte marcial que seja.
Assim como o senhor, eu também pratiquei atividade de lutas por muito tempo, desde criança, pratiquei várias, passamos por várias atividades, apesar de eu não ter parado, né? Mas essa realidade a gente leva com a gente pro resto da vida. Então, para a gente ser um bom lutador, para a gente estar preparado para tudo, a gente tem que estar com o corpo preparado. E quando você, trazendo para esse período, você treina rotineiramente 3 vezes por dia, 5 vezes, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana na academia. E aí, do nada, você tem um efeito de destreinamento muito acelerado. Isso em qualquer esporte, isso é normal. É o esperado que aconteça. Se você não está treinando, você vai ter um efeito, o destreinamento muito acelerado. E o destreinamento ele é mais rápido do que os efeitos do treinamento. Então, se você, para conseguir um certo nível de performance, você demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de treino, para você perder essa performance, você precisa de 1 mês, ou menos, dependendo do que você faz, né? Se você associa essa falta de treino com a má alimentação, com bebida, ou com outras coisas mais, esse destreinamento é mais acelerado. Respondendo à pergunta se é possível manter um certo nível de condicionamento físico nesse período, é possível. Né? É mais difícil você manter um nível atlético de alta performance, tipo atleta de mundial, atleta de nível olímpico ou atletas de nível profissional. Mas, trazendo para os réis mortais que nós somos, onde a gente está lá enquadrado, a gente consegue manter um nível de treinamento, sim, totalmente possível, em todos os aspectos que eu falo do treinamento. O nível de resistência aeróbica, o nível de força, o nível de agilidade, o nível técnico também, né? Dá para treinar muita coisa técnica da luta. Tipo, no meu Instagram, eu tenho muita gente das lutas, principalmente da capoeira, que é da minha escola. E eu vejo o pessoal treinando todo santo dia. Então, eles fazem desafios entre eles, de repetição de movimento, de quantidade, de qualidade, de criação, tem aulas online e tal, e os caras estão toda hora trocando informação. Então, isso faz com que eles se mantenham tecnicamente atualizados e fisicamente ativos. E para quando tiver o retorno ao normal, eles estarem aptos a continuar a vida, viajando, participando de eventos, ministrando cursos e treinando no dia a dia na academia. Então, é super importante que nesse momento as pessoas tentem manter a rotina de treinamento. Tentem colocar a atividade física na sua tarefa diária, assim como era antes. Uma semana atrás a gente fez uma live, eu e a doutora Paula Mello, e a gente falou justamente um questionamento desse. Antes da quarentena, todo mundo se reclamava que não fazia atividade física porque não tinha tempo, né? Não tinha tempo de treinar, queria ter mais tempo para poder treinar mais. Eu não me alimento direito porque eu não tenho tempo de preparar minha comida, eu tenho que comer na rua. Eu durmo pouco porque eu tenho que trabalhar muito e tal. Todo mundo tem uma desculpa, né? Quando não é as três juntas. Ponto. E agora? Tá todo mundo dentro de casa. A grande maioria diminuiu drasticamente a sua rotina de trabalho. Mesmo quem está trabalhando dentro de casa home office, está com uma carga horária de trabalho diminuída. A grande maioria, né? E quem não está trabalhando, quem está trabalhando em casa e está tendo que sair, também está com a carga horária diminuída. Então está todo mundo com mais tempo para se organizar, para manter a atividade física, está todo mundo tendo a oportunidade de cozinhar dentro de casa, está todo mundo tendo a oportunidade de dormir um pouco mais, melhorar a qualidade do sono. Lógico que tem as pessoas, né? A gente não pode generalizar. Eu tô pedindo 1 minuto, é porque tem muita gente entrando e me fazendo a pergunta do o que nós estamos debatendo. Então, novamente, a pergunta foi, mesmo em casa, nesse período de isolamento social tão necessário para achatar a curva de contaminação dessa pandemia, é possível manter um bom condicionamento físico e espantar a preguiça? Aí eu quero dar aí um alô para o pessoal de Portugal
mestre Luiz Moreira, vamos conversar ainda. Show, Manaus, pessoal. Alô, pessoal de Portugal. Saudade de lá. Tava lá agora em janeiro. Mato Passei um mês lá Grosso, em Portugal. Terra linda. Goiás. Tem muita gente aqui conectado, professor. Mas, Muito continuando. legal. Voltando ao tema, quando a gente fala em manter a rotina, o senhor considera importante, então, uma organização, mesmo não tendo a rotina anterior de ir Obrigatório. trabalhar, fazer atividade, academia, mas é importante, o senhor acredita que é importante manter uma rotina em casa e ser extremamente focado? Eu tenho certeza disso. Eu não só. Eu tenho certeza absoluta que a manutenção da rotina, você pode criar tarefas ao longo do seu dia e tentar ao máximo cumprir elas. Vai facilitar bastante. Se você deixar solto, fazendo o que dá vontade na hora que dá vontade, você começa a protelar. Não, daqui a pouco eu treino. Ah, depois eu faço a comida. Aí quando você vai fazer, você prepara qualquer coisa. Ah, enfim, você vai protelando, 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 pensar que não, você não termina, passou o dia e você não fez nada. E esse dia vira um, vira dois, vira três, pensar que não, você perdeu totalmente o ritmo de treino, você perdeu totalmente, perdeu muito o condicionamento e fica cada vez mais difícil voltar. Então, eu estava conversando com a psicóloga a respeito disso, trocando uma ideia, e ela falou justamente isso: acorda de manhã, para, respira e pensa no que você vai fazer no seu dia. Programa. Ah, agora eu vou preparar meu café da manhã, vou tomar meu café. O que é que eu vou fazer depois? Ah, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ajeitar isso, ajeitar aquilo. Ah, eu vou estudar. Aí estudo até meio-dia, almoço, tal. E coloca dentro desse teu cronograma, coloca o exercício físico que vai fazer você ter um retorno de qualidade de vida, porque a gente sabe que o exercício físico ele libera uma série de hormônios no nosso corpo. Então, entre eles, os hormônios da felicidade, a ocitocina, a serotonina, dopamina, enfim, entre outros. Que vai fazer com que você melhore seu sono, melhore sua disposição geral, melhora o humor. Então, a atividade física nesse momento ela é de suma importância para ajudar a gente a passar por essa fase. Muito bom, professor. É só pedir para o senhor, nessa fase agora que a gente enfrenta, que tipo de estratégia o senhor tem usado para manter, incentivar os seus alunos e se manter propriamente treinando? Porque já que as Uhum. pessoas não podem ir a academias, as pessoas, poucas, estamos falando de cidadãos normais, não tem equipamento suficiente. Existe uma forma, todo mundo pergunta isso para o profissional de educação física, existe uma forma que eu possa utilizar equipamentos improvisados que simulem pesos, anilhas, barras? É possível isso em casa? Então, assim, é super possível. Muito. Inclusive, depois, no finalzinho da live, eu vou dar um anúncio para a galera, mas é super possível a gente desenvolver esse trabalho. Agora, lógico que para você fazer isso, para você treinar com peso corporal, para você improvisar com materiais, você tem que seguir uma orientação de algum profissional de educação física. Não adianta você ficar copiando Deixa movimentos aleatórios. eu fazer um adendo, então. Então, eu posso afirmar que também o senhor comunga do meu pensamento. Quando se fala em atividade física, se fala na memória corporal que se tem, em todo o arcabouço que se já tem. Aí você faz atividade física. Agora, quando se fala de treinamento, é necessário, o senhor acha que é muito importante a presença do profissional? É de suma importância, porque como que eu vou dimensionar o volume de treinamento, tá? Eu preciso dimensionar o volume de treinamento que você precisa fazer para a tua realidade. Porque, repara, se eu pego uma pessoa que treina Krav Maga, uma rotina de 5 vezes por semana, faz musculação, treina crossfit e tá. Aí tá parada. Eu vou começar a atividade com ela, ela tem uma gama de conhecimento corporal, né, de atividade motora, o corpo dela é acostumado a fazer muita coisa. E eu pego uma pessoa que é sedentária e tal,
e ela começa a copiar o treino dessa colega dela que tem uma memória de treino absurda. O que é que vai acontecer? No mínimo, ela vai se frustrar, porque não vai conseguir executar, e não vai fazer mais nada, vai parar. E o normal que aconteça é que ela tente fazer, não consiga, talvez se machuque, fique muito dolorida, enfim. Vai levar também a que ela pare a atividade. Então, a individualização do treino ela é de suma importância. A individualização no que você pode fazer, a individualização no volume do seu treino, a individualização na intensidade do seu treino. Então, eu falo de brincadeira sempre que treino é que nem nariz, né? Cada um tem o seu. Então não adianta eu querer copiar o teu treino. O teu treino não serve para mim, o meu não serve para você. Então cada um tem o seu. Lógico que a gente entende que nem todo mundo tem acesso a um personal trainer, nem todo mundo tem acesso a uma planilha de treinamento individualizada, principalmente nesse período. Mas que, como eu falei na live anterior, todo mundo, hoje a educação física é o curso mais procurado no Brasil. Todo mundo conhece, ou conhece alguém que conhece um educador físico. E eu tenho certeza que nenhum amigo, colega educador físico vai se negar a dar uma orientação que você peça. Então, se você está com dúvida em alguma forma de executar o exercício, se você está com dúvida em como dinamizar esse exercício, você pergunta, pede orientação com algum educador físico, que ele com certeza vai lhe dar. A respeito do treino só com peso corporal, a gente consegue um nível de treinamento bem considerável utilizando só o peso corporal. Prova disso o pessoal da calistenia, que treina só com peso corporal e tem resultados ótimos. Agora, lógico, quando você está falando de treinamento, de condicionamento físico, de força dinâmica, de força funcional, é uma coisa. Quando você está falando de treinamento estético, de hipertrofia, de ficar com bíceps desse tamanho, ou ficar com peito desse tamanho, é outra história. A gente está falando de condicionamento físico geral e força funcional, que é o que a gente mais transfere, né, para a nossa vida, para o dia a dia, que a gente mais transfere para os esportes, é o que a gente mais transfere para lutas e tal. A luta, o senhor sabe disso, não precisa do cara ser gigantesco, ter peito desse tamanho, bíceps desse tamanho, e força de verdade, força funcional, o cara às vezes não tem, não acompanha o corpo. Os esportes também. Então, a gente consegue treinar bastante só com peso corporal. E tem como a gente adaptar também. Então, a gente pode utilizar várias coisas que a gente tem em casa para incrementar esse treino. Por exemplo, eu estou fazendo um agachamento livre com o meu peso corporal. Eu posso pegar a mochila da escola do meu filho, da minha sobrinha ou a minha mesmo, colocar saco de arroz, saco de feijão e tal, coloca uma certa sobrecarga, coloca nas costas e faz o agachamento. Você pode pegar uma garrafa de água de 5 litros, você pode abraçar e fazer o agachamento. Você pode utilizar a garrafa para levantar e fazer um press. Você pode utilizar a garrafa para fazer um swing e fortalecer a musculatura do ombro. Mas você só vai utilizar isso de forma correta se você tiver orientação e um profissional que entenda das adaptações. Porque também a adaptação não é fácil. Eu vejo muita gente copiando. Olha as coisas no Instagram. Isso é legal. Uma coisa simples como segurar a garrafa, ok. Mas uma coisa mais complexa, como levantar a garrafa e agachar, aí você já precisa de uma série de parâmetros, uma série de orientações, para você não fazer isso de forma errada e ao invés de estar melhorando, você poder se machucar. Bom, professor, a gente tem aqui inúmeros profissionais que estão nos vendo e algumas perguntas começaram a me chegar. Quase todas insistem na mesma. Existe uma linha tênue, agora me permita fazer um comentário, porque além de profissional de educação física, eu sou militante no que tange a defesa da utilização do conteúdo lutas, né? Nós temos 5 grandes conteúdos na educação física, né? Você tem os esportes, você tem a dança, você tem as ginásticas, você tem 99% dos profissionais optam por boa parte desses conteúdos. Mas o mais importante, né, que é um dos
do quinto, que são as lutas, é o mais negligenciado. Primeiro porque Uhum. ainda não se consegue definir o que é luta, esporte de combate e arte marcial. Depois se junta Sim, tudo, faz uma mescla, e aí eu já escutei, eu vi, é a pergunta de um colega aqui, é possível numa aula de luta se perder 1.000 calorias? Eu já adianto, porque eu nem vou te ocupar com essa pergunta. Isso é uma mentira, é um absurdo. 1.000 calorias, nem que você ficar fazendo uma aula de crossfit. Na verdade, se você for para uma sauna, você não consegue essas 1.000 calorias no dia. A não ser que você durma lá. Mas, infelizmente, se vende isso. Que é o que caminha a minha pergunta, que é a última das três que eu tinha separado, e eu sei que o senhor é especialista nisso. Porque a minha preocupação nas três perguntas é porque muita gente tem incorrido em lesões, exatamente por fazer a atividade sem orientação. A gente sabe que existem vários critérios para lesão, né? São as intrínsecas, extrínsecas e um evento, um incidente em si. Mas o que o senhor me diz com relação a isso? Como evitar? Por quê? Quais são as preocupações que sua equipe tem e que o senhor orienta para o pessoal, não só das lutas? tá. Vou falar bem como eu falo nas aulas no dia a dia na box. Cara, essa galera que vende essa PQP de 1.000 calorias aula, é a galera que vendeu a alma pro diabo, na verdade, né? Porque ele tá vendendo uma ilusão entre aspas. É possível gastar 1.000 calorias no treino? É, mas numa aula só, De uma hora. é muito complicado. Eu nunca vi, eu trabalho há 13 anos na área, treinando, e treino desde criança. Eu nunca vi marcadores, a pessoa marcar 1.000 calorias numa aula. Uma certa vez, uma pessoa em Teresina foi vendido um pacote de aulas que era um conjunto de atividades, né? Se não me engano, era dança, spinning, era jumping, aula de abdominal e outras coisas na academia, aulas em sequência. Se não me engano, eram 5 aulas. E o pacote, o nome do programa era 1.000 calorias. E a pessoa tinha que só saía da aula quando fazia 1.000 calorias. E isso foi vendido, essa falácia foi vendida por uns 6 meses. E eu só vi uma pessoa fazer isso e ela demorou 2 horas e 43 minutos marcado no relógio para ela conseguir bater 1.000 calorias. E isso não é saudável. Quando você pega, a gente está falando de pessoas normais que vão trabalhar depois do treino e vão voltar para casa ter que cuidar dos filhos, que talvez não tenham uma alimentação, um pós-treino legal, uma reposição além da. As pessoas só pensam em repor proteína e carboidrato, mas esquecem dos sais minerais que é perdido no sudorese tão prolongada, esquece dos sais minerais, vitaminas, enfim, de toda uma suplementação necessária para voltar à homeostase, para voltar ao corpo trabalhar legal e só ficam preocupados na caloria, na caloria, na caloria. E o profissional que vende isso só fica preocupado no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. Então, assim, é uma roda que é, não é uma roda, é quadrada. Uma hora vende, aí escolhemos mais lá na frente, vai indo. Não, termina que não dá certo. Tanto que só demora 5 meses, 6 meses e acaba. Eu nunca vi isso se prolongar por muito tempo. Para mim é uma falácia. Eu fico triste que colegas educadores físicos ainda fiquem vendendo isso. Eu acho que as pessoas. E tem outra coisa que eu ia esquecendo de falar. Quanto mais condicionamento você tem, menos caloria você gasta, né? Então, se eu tenho condicionamento para passar mais de uma hora treinando, provavelmente eu não vou conseguir gastar 1.000 calorias numa hora de treino. Então, eu tenho um exemplo na box, as meninas ficam medindo a caloria. Eu tenho um colega que está até assistindo a live, o Magnaldo, faz um treino, gasta 648 calorias. Até me lembro do número exato, 648 calorias. Aí a Bruna vai lá e faz o mesmo treino, com cargas parecidas, com intensidade altíssima, e gasta 250 calorias. Por quê? Porque a Bruna é mais bem condicionada, né? Tem um metabolismo basal melhor do que o dele. Enfim,
mais acelerado, gasta menos energia para executar aquela atividade, então ela gasta menos caloria. Então, esse pacote de vender caloria, ele é uma falácia total. Qual é a É uma outra pessoa pergunta, aqui mestre? perguntando. Eu fiquei Não, tão revoltado com isso que passei. não Qual é a outra? Ô Então, Roger, essa caminho favorito. pergunta, pergunta. Roger, essa pergunta, na verdade, você está esclarecendo o tema da live, né? Porque você faz exatamente, foi nossa primeira pergunta, né? Em tempos de pandemia, atividade física, o que, que pode ser feito? E aí a Olivia Pinho está colocando aqui, tudo bom, Olivia? Que deve se respeitar principalmente a individualidade biológica. E quanto mais treino, menos treinável, é isso mesmo? É porque está meio apagado aqui, Olivia. De qualquer forma, a outra, não, na verdade não é a pergunta, né? É o que finaliza as minhas três, como eu tenho que treinar. Na verdade, Aham. eu tenho que me exercitar nesse período. Eu sempre em aulas, principalmente em aulas de fisiologia, eu inicio em turmas com essa pergunta. Aí eu faço a pergunta para o público que está nos ouvindo. Pensa em alguma coisa na sua vida que não seja necessário utilizar o físico. Com certeza vocês não vão responder, porque só em fato de pensar, vocês estão usando o físico porque está ocorrendo sinapse. Então, se há sinapse, há movimento. Então, não tem como dissociar, Foi profundo agora, viu? mesmo, mesmo em tempos de pandemia, temos que fazer alguma coisa. Foi tema de nossa dissertação, do qual o professor Moab participou ativamente, a preparação física, o condicionamento físico, que é o que nós chamamos de condicionamento para o sempre pronto ou estar pronto para uma possível reação, a, vamos chamar de aumento do condicionamento físico através da lapidação do core. O que o senhor me fala hoje dessa onda de pseudos profissionais que têm defendido aí um core de qualquer jeito, que via YouTube, eu chamo de mestre U, né? Eles pegam movimentos de qualquer forma e terminam lesionando, que é minha última pergunta. Não, então vamos lá. Essa questão do core, principalmente levando para os esportes e para as lutas, que é o nosso caso, o seu caso, foi o foco do trabalho, é assim, a gente sabe que o core, a força, a potência, ela parte do centro para a extremidade. Então, o centro é o nosso core. Então, vai partir do centro para baixo para as pernas, ou vai partir do centro para a extremidade superior. Então, como que eu vou conseguir transferir essa potência se o meu core não funciona? Então, o meu core ele tem que ser muito trabalhado. Ele tem que ser forte, ele tem que ser consciente do que ele tem que fazer. E esse tipo de treinamento, ele é progressivo, como todos os outros treinamentos. O que é que acontece na internet? Volta de novo porque a gente já vem repetindo. Você não pode copiar o treino do colega. Você não pode copiar o treino da blogueira. O cara vai lá, tira a camisa no YouTube para poder a galera curtir. Pô, o cara tem o abdômen todo definido e tal. E ele faz um movimento hiper complexo. E aí vai lá a pessoa que não tem consciência corporal, não tem o core forte, não sabe nem por onde começar aquilo, não sabe nem respirar direito, não sabe nem fazer uma respiração direito, não sabe nem fazer uma contração abdominal correta e quer fazer o exercício. O que é que vai acontecer? Vai se machucar, vai sentir a lombar, porque é a primeira coisa que o cara sente quando o core dele está fraco. Lombar. Vai sentir a lombar doendo. Ou ele para o exercício, ou ele vai piorar a dor. Então, volta de novo, fica redundante, porque ele sempre tem que ser progressivo. Você sempre tem que ter orientação de alguém que entenda. E quem é que entende? O profissional de educação física. Tá? Não adianta você pedir orientação para o marombeiro, não adianta você pedir orientação
pro cara da calistenia, pro atleta, a não ser que ele seja educador físico também, né? Se for os dois, ótimo. Mas você tem que procurar orientação, porque uma simples prancha, um simples movimento de prancha, de plank, você apoiar o cotovelo no chão e ficar com o corpo reto, se você não obedecer uma angulação, você não manter a linha reta da lombar quadril, você vai estar forçando o segmento, você vai estar forçando a sua articulação. Então, você pode gerar dor na lombar. Então, ao invés de você estar fortalecendo, você está piorando, você está se machucando num movimento super simples, que é uma prancha. Tá? Aí você imagina isso quando você bota a inclinação. Aí você tira a perna, um ponto de apoio atrás, ou tira um ponto de apoio na frente, né? Ou distancia, colocando o apoio mais à frente dos braços. Então, toda vez que você tenta aumentar o nível de dificuldade sem estar preparado, você corre o risco de se machucar. Então, eu acho... Como é que eu vejo o trabalho da galera na internet? Eu vejo como um trabalho super importante na parte motivacional, de motivar você a praticar uma atividade física. Então, quando você vê o cara saradão, trincado, fazendo exercício, você quer, se motiva a treinar para ficar saradão, né? A grande maioria é por esse motivo. Vai ficar com aquela barriga trincada. As meninas veem uma modelo fitness lá, uma blogueira fitness, ou uma treinadora que tem um corpo legal, elas vão querer repetir aquele exercício para poder ficar com o corpo parecido com o daquela blogueira. A grande maioria, não são todas as pessoas assim, mas a grande maioria vai ser isso. Mas você tem que pegar essas pessoas como motivação, não como meio. A motivação pode ser elas. Você vê a pessoa praticando exercício, o corpo legal, o corpo sarado, uma rotina saudável todo dia, mas você vai procurar o seu meio. Qual é o seu meio? Procurar a orientação de um profissional que adapte para você. Porque se você for copiar, por exemplo, uma blogueira fitness muito famosa. Eu vou copiar o treino da Graciane Barbosa. Porra, ferrou. Eu vou me sentir um merda se eu for querer copiar o treino dela. Eu vou me sentir em nada. E o que é que eu vou fazer? Vou deixar de lado. E eu vou deixar de ter todos os benefícios da atividade física, simplesmente porque eu quis copiar a pessoa. Imagina que ela está lá agachando com 180 quilos no agachamento, fazendo 5 repetições sem fazer careta. Ela faz um leg press com 300 quilos sem fazer careta. E eu vou querer chegar na academia, vou botar 40 quilos, vou descer devagar, me acabando. Então, se eu for querer copiar esse nível de treinamento, eu vou me frustrar e não vou mais fazer atividade física e vou deixar de ter todos os benefícios. Então, você tem que ter essas pessoas como motivação para treinar, não como meio. E você tem que buscar os seus meios de atingir um certo nível de treinamento. Para você conseguir atingir esse certo nível de treinamento, você vai ter que procurar um profissional de educação física que você confia, que tenha um conhecimento técnico bom, teórico bom e prático, que é de suma importância. E aí eu já levo para outro ponto, porque eu acredito, e a gente comunga dessa crença, que o educador físico, o professor de educação física, o professor de luta, o professor do esporte, ele tem que ter conhecimento prático do esporte. Como é que eu vou ensinar Krav Maga se eu nunca pratiquei Krav Maga? Eu só vi na disciplina de 60 horas na universidade. Como é que eu vou ensinar capoeira? Os caras queriam liberar capoeira o profissional de educação física, sendo que ele só tem 60 horas de carga horária, de lutas. De lutas. Para abranger todas as lutas. Então, assim, é ridículo. Como é que eu vou seguir a orientação, confiar plenamente, entregar o meu corpo, o meu físico, a minha estrutura física para ser treinada com uma pessoa que é sedentária, que não pratica? Como é que eu vou fazer um tratamento odontológico com o dentista que vai sorrir e tem os dentes tudo podre? Como é que eu vou procurar orientação nutricional do nutricionista obeso? Como é que eu vou procurar orientação psicológica de um psicólogo doido? É contraditório demais.
Então, o educador físico ele tem que ser espelho. Ele não precisa ser o atleta de alta performance, todo saradão, pá, dar sem camisa o tempo inteiro, como essa galera no YouTube vende. Mas ele precisa demonstrar nele e na rotina do dia a dia dele que ele pratica aquilo que ele está falando, né? Eu tenho que demonstrar como é que você vai criar respeito do seu aluno se você não consegue aplicar uma técnica de defesa. Porque o aluno ele quer testar, a primeira pessoa que o aluno quer testar é o professor, né? Sempre, todos os dias. Todos os dias. E como é que o aluno, no caso o aluno do caso do treinador, eu li uma frase hoje muito legal que ele fala assim: se o seu aluno não tiver todo santo dia testando o seu conhecimento, você não está fazendo um trabalho legal. E aí eu fiquei, caramba, Interessante. Faz né? sentido. Sim, sim. Todo dia na boxe, a galera testa o seu conhecimento. Às vezes o cara fica errando de propósito para ver se você olha para ele, vai lá corrigir ele, para ele ver que você está prestando atenção no movimento dele. Então, esse feeling de treinamento do treinador e do aluno, ele tem que acontecer uma simbiose. Então, tem que ser contínuo. Ele não é uma coisa que acontece uma vez e para. Ele é contínuo o tempo inteiro. Então, ele é bem complexo, né? É um motivo assim, para a gente passar horas e horas conversando sobre isso. Temos mais, viu? Não se preocupe não que a gente Agora, só, tem muito o que mestre, conversar. deixa eu só falar bem aqui da pergunta do Roger. Ah, Ele falou do exercício, né? O treinamento físico pode contribuir para a preservação da saúde mental. E aí, falar para ele e relembrar o que a gente falou no início, talvez ele tenha entrado já do meio para o fim, que a atividade física, ela libera os hormônios, as inas, a ocitocina, a dopamina, a serotonina, a endorfina, enfim, os hormônios que trazem bem-estar, a sensação de bem-estar. E o legal é que esses hormônios, eles são muito parecidos com os hormônios de recompensa, de prazer, que também são liberados quando você come as besteiras, né? Come os doces, ou outras coisas mais, que não precisa, não é o assunto da live. Mas quando você tem isso, você libera esses hormônios. E quando você pratica o exercício físico, você também libera esses hormônios. Então, você tem que ver o que é que você quer. Liberar a ocitocina quando come doce, que vai te levar a engordar, ou liberar a ocitocina praticando exercício físico, que vai te trazer o condicionamento físico legal, melhorar o seu corpo, melhorar a sua disposição no dia a dia e tal. Então, eu não estou dizendo para ninguém comer mais doce, mas eu estou lhe falando que o exercício físico também traz recompensas fisiológicas muito legais, semelhante às recompensas que você, a recompensa fisiológica que você tem ao comer doce, a ganhar um presente, a receber um abraço, né? Então, se você está você está com falta disso no seu dia a dia, pratica exercício que você vai ter as mesmas respostas neuroendócrinas. Como manter o exercício físico no isolamento, que ele perguntou, é fazer a rotina, Roger. Você faz a rotina, estipula um horário ou duas opções de horário que você pode praticar exercício. Se você, antes da pandemia, você praticava exercício de manhã, tenta manter isso. Ah, não, mas eu quero dormir um pouco mais. Coloca para de tarde, mas tenta manter essa rotina. Porque essa rotina de treino vai fazer com que você não se perca, né? Não se perca nesse dia a dia. Se acontecer um dia de você não treinar, de você não estar bem e tal, ou ficou dolorido demais, ou aconteceu alguma coisa que impossibilitou o seu treino, passa para outro dia. Eu não vou ser hipócrita e falar que é difícil. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, a gente não estava aqui conversando sobre isso, né? Praticar exercício físico todo dia é rotina. Eu também, às vezes, eu não treino. Eu passo o dia, hoje eu não vou treinar, não. Mas amanhã, na hora que o pensamento de não treinar vem de novo, aí eu já vou contra. Não, eu tenho que treinar,
nem que eu vá lá, faça 2, 3 exercícios e volte. Mas isso tem que acontecer. A gente não tem que ser hipócrita e dizer que treina todo dia, todo dia, todo dia. Isso é mentira. Só que acho que nem atleta profissional eu que vou, fica todo santo dia. Tem eu um vou lhe dia que você não vai ajudar. estar legal, que você vai estar dolorido, que você vai estar cansado, vai estar de saco cheio, ou aconteceu alguma outra coisa, e você tem que ser legal com a sua cabeça e não ficar se culpando. O que você não pode fazer é transformar isso em rotina. A rotina é você não treinar. A rotina é treinar. A rotina é se alimentar bem. A rotina é ter rotina. Quando você escapa, mas aí você já volta para sua rotina. Quando você transforma a sua rotina ser não treinar, aí é onde está o problema. A rotina é não treinar, não se alimentar bem, a rotina é comer doce todo dia, aí você começa a ter problema, né? Então eu acho Vou lhe que... deixar tomar água e vou tentar ajudar as perguntas que têm surgido aqui, principalmente do pessoal do Krav Maga. Vamos lá, pessoal. Na nossa Bora, bora, bora. pesquisa, na nossa pesquisa que foi desenvolvida com vocês, a gente identificou, estudou e debateu e aumentou 32 marcadores. Então vamos lá, Roger. Só. Partindo do princípio de um grupo que era totalmente sedentário, a gente chegou em vários critérios. Então, o primeiro, identificar qual o perfil de quem busca a modalidade. Foi o que nós fizemos. O programa Uhum. de treinamento, ele atende um perfil X, que nós vamos debater isso depois. Nesse perfil, os marcadores assim, que é o que te responde, contribuindo com o professor Moab e com o que ele falou. O primeiro item que ele abordou foi a diminuição da ansiedade competitiva. A tua ansiedade diminuiu, a tua e de 90% do grupo. Houve a Uhum. liberação, inclusive o Colégio Acadêmico de Wingate, em Israel, publicou antes da pandemia a última pesquisa sobre as modalidades de lutas onde há o agarre, a aproximação, elas liberam muito mais ocitocina, que aí vamos popularizar, seria o hormônio da relação mãe e filha, o hormônio da maternidade, de você ter mais afinidade com quem você se relaciona, do que as modalidades de trocação, que são o soco e o Sim. chute. Então, quanto mais próximo, mais ocitocina você vai liberar, que é um marcador excepcional. Houve uma redução da relação cintura-quadril, que são diretamente vinculadas aí à gordura visceral, e aí as doenças, a famosa DNCT, né, Coronariano. que é a doença coronariana não transmissível. Houve, para muitos, um aumento da média do duplo produto, houve aumento do VO2, mesmo não sendo uma atividade aeróbia, a maioria de vocês teve um VO2 aumentado. Houve, Sim. principalmente, eu vou parar por aí porque há muita coisa, houve uma melhora no perfil lipídico. Isso quer dizer o quê? Que os teus níveis de colesterol, triglicerídeo, diminuíram, considerando o nível que estava, você chegou ao nível normal. E o principal que você está vendo o professor Moab fazendo, que muita gente não faz, é a hidratação. Muita gente tem ignorado nesse período de isolamento a hidratação. E ela tem que ser, acima de tudo, mantida, até porque a maioria está ingerindo uma quantidade maior de carboidratos, principalmente os não complexos. Né? Mas aí, professor, eu queria deixar livre agora para as nossas perguntas. O pessoal está mandando aqui, é muita coisa. Vamos lá, gente, fique à vontade. Ah, Enquanto isso, ótimo. enquanto eles mandam aqui, bom, já chegou aqui, ó. Tarde, manhã, ele está perguntando aqui se há diferença em treinar de manhã, à tarde e à noite. Não, Que o senhor acha? eu acho que a diferença, fisiologicamente falando, não. Você tem que... Existem estudos que mostram que o nosso corpo, fisiologicamente falando, está acordado lá pelas 10 da manhã, né? E aí você vai ter respostas
fisiológicas melhores. Mas você tem que procurar o horário de treino que mais você se adapte. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu treinaria 6h30 da manhã. Quando eu era atleta, meu primeiro treino começava às 5h40 da manhã. De 5h40 às 8h e de 6 da tarde às 8 da noite. Então, eram meus melhores horários de treino. Eu treinava 2 vezes por dia. Agora, na minha vida normal, eu treino, quando eu estava na academia, eu treino no horário que dá, porque eu treino no intervalo entre um aluno e outro. Mas o meu horário de preferência é pela manhã bem cedo, 6 horas da manhã. É o horário que eu me sinto melhor para treinar. Mas, por exemplo, tem gente que gosta de treinar 8 horas da noite. Eu não gosto de treinar à noite porque deixa o meu metabolismo muito acelerado e prejudica meu sono. Tá? Então, o ideal é você procurar, experimentar, treina de manhã, no dia, ver como é que o corpo reage, treina à tarde, ver como o corpo reage e você acha o seu melhor horário. Tá? Eu, particularmente, não gosto de treinar à noite porque me atrapalha bastante o meu sono. Fico com o corpo muito excitado e atrapalha o sono. Também somos dois. Apesar de ensinar à noite, né? Boa parte dos treinos são à noite, mas eu, particularmente, se tiver que treinar à noite, também me demora a dormir. Aí entra um aspecto que eu preciso relembrar o pessoal da pesquisa. Dos 60 alunos pesquisados, todos apresentaram distúrbio no sono. Então é importante se lembrar que precisamos dormir. Muita gente tem trocado aí os horários, porque estou no isolamento, eu fico até mais tarde vendo filme, nem vou falar o nome aí da empresa que produz, mas fica aí até mais tarde e aí troca o dia pela noite. O que ocorre? Você vai fazer uma inversão no seu popularmente chamado relógio biológico, isso vai afetar diretamente o treino. O Roger está agradecendo aí, professor, que foi uma excepcional aula para ele. Ele está dizendo aqui também que o Krav Maga ajudou muito a melhorar o sono. Ele tinha problemas com o sono. Não foi só o Krav Maga, tá? Eu vou defender. Foi a atividade física. O Krav Maga, como eu disse, foi só o meio, né? A gente tem que entender que todas as modalidades, não só esportivas, mas não esportivas, devem ser respeitadas. Eu, particularmente, confesso a todos vocês, eu nasci lutando, foi uma luta para nascer e luto até hoje. Então, minha vida toda é vocacionada a lutas. Então, eu já passei pelo karatê, judô, aikido e nos últimos 15 anos só com Krav Maga. Mas eu confesso, professor Moab, nenhuma outra modalidade me foi tão prazerosa e tão atrativa como o crossfit que o senhor ministra, não o crossfit que é, infelizmente, veiculado como é o Krav Maga. Tem aí seus problemas. Mas por quê? Exatamente pelo diferencial da metodologia. E aí eu fiquei sabendo, também via Instagram, aí, que o senhor lançou um desafio, né? Inclusive o Matheus Bahia está me perguntando aí, que desafio é esse aí, tio Andrade? Um desafio aí de não sei o quê, 30 dias... Fale aí pra gente. Então é assim, a gente partindo desse entendimento que a atividade física, seja ela qualquer, feita de forma correta e progressiva, ela vai lhe trazer os benefícios na sua saúde geral, vai melhorar a qualidade de sono, melhorar o seu metabolismo, vai trazer benefícios parecidos. Umas atividades, dependendo de como você se entrega a ela, vai ter resultados mais rápidos, outros um pouco mais lentos, mas todas vão ter esses benefícios. Você vai melhorar o seu sono, vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua disposição no seu dia para suas tarefas diárias, tá? Então, seja isso fazendo natação, seja isso fazendo Krav Maga, seja isso treinando crossfit e tal. Fico muito agradecido e lisonjeado, mestre, as suas palavras de reconhecimento da gente, do nosso trabalho. O que eu faço é transferir o que eu aprendi no mundo das lutas o meu ensino no dia a dia. Por incrível que pareça, o meu dia a dia nas aulas, eu tento imitar muito o meu mestre geral, o mestre geral do meu grupo de capoeira, que é o mestre Suassuna, que é uma referência mundial na cultura brasileira. O
O cara tem 84 anos de idade e dá aulas até hoje, viaja a 30 países por ano, é um ser de luz, assim, que eu ficava olhando ele dar aula, ficava apaixonado pela forma como ele dá aula. Eu tento imitar isso dele. Graças a Deus, tem pessoas que gostam. E, Outros não. é, e aí, sabendo da importância da atividade física e da dificuldade que as pessoas estão tendo, e as pessoas me pedindo auxílio, recebendo muita mensagem todo dia, eu resolvi lançar um desafio de 30 dias de prática de atividade física diária. Então, é um grupo VIP de WhatsApp. Você vai lá no meu Instagram, tem um link lá, tem todas as informações e por onde você vai fazer a inscrição. E essa inscrição é um preço simbólico. Você vai ter acesso, só quem faz a inscrição vai ter acesso a um grupo VIP de WhatsApp. Nesse grupo você vai receber desafios diários de treinamento. Tudo possível de ser executado. Desde a pessoa que está sedentária até o cara que tem um nível de performance bom. Já treina bastante, tem conhecimento técnico. Por quê? Porque você pode graduar o seu nível de dificuldade. Tá? E isso vai ser passado todo dia. E vai ser cobrado que você me dê um retorno. Então você vai estar no grupo, você vai receber o treino, você vai receber o vídeo explicando como que vai ser executado, como que você tem que executar e como você pode dificultar mais, já que você tem um nível de condicionamento melhor, ou como você pode fazer naquele nível ok, naquele ponto de partida. E você vai me dar um feedback disso. E todo dia você vai ter esse treino. E no final de semana a gente vai fazer o treino ao vivo pela plataforma Zoom, com todo mundo que está no grupo. E a gente vai fazer lives também com nutricionistas para tirar dúvida a respeito da estratégias de alimentação. Tirar crendices populares que as pessoas ainda insistem em ter a respeito da alimentação, do que pode e o que não pode ser feito. E acabei de fechar hoje também com a nossa amiga Soraya, psicóloga, que tem um entendimento muito grande e também treina cross com a gente. E então ela vai conseguir relacionar muito bem essa questão dos gatilhos psicológicos que fazem com que você não treine, que você se boicote, né? Então eu acho que vai ser um trabalho muito legal, vai ser um grupo que vai durar 30 dias e vai servir de start, de restart para a sua rotina de treinamento. Vai te ajudar a criar uma rotina de treino. Vai te ajudar a ter motivação para treinar todo dia. Tá? Treinos leves e contínuos e vai aumentando. Quando você menos espera, você está treinando todo dia e aí vai manter. A gente vai ter uma segunda turma, uma terceira turma e vai ser isso. Tá? Então o nome do desafio é Emagreça na Quarentena, tá lá no meu Instagram. Você acessa lá meu feed, tem um linkzinho e você vai ter todas as informações lá. Tá bom, mestre? Coach Moab, é isso mesmo? Fala pro pessoal aí. Coach Moab CF, né, de CrossFit. Coach Moab com 2A, BY, MOAABY, CF. A gente pode deixar aqui escrito, vamos deixar aqui no comentário. Ótimo. Coach Professor, está quase acabando quase nosso tempo. Eu queria só aproveitar mais uma vez e agradecer pela predisposição. Eu tinha pedido um outro dia, mas o senhor me disse que tinha atendimento online para fazer, mas eu queria fechar também informando ao pessoal que está assistindo que na quinta-feira a gente vai falar com o Coronel Montenegro, lá de Portugal, vai falar um pouco da segurança, de como está sendo o retorno das atividades na Europa. Ele que viaja, um palestrante da Universidade Católica. E no sábado, perdão, na sexta, nós vamos falar com o professor Leandro Paiva. O professor Leandro Paiva, ele é profissional de educação física e um exímio pesquisador em lutas. Ele, inclusive, esteve aí na Serra da Capivara pesquisando a origem das lutas no continente americano. É autor de 2 livros, um dele é Pronto para a Guerra e O Olhar Clínico das Lutas. Aí nós vamos começar a tratar sobre o Krav Maga, na verdade, as lutas, da sua pré-história até o que era hoje. Mas em tempos de pandemia,
nada mais justo e oportuno do que tratar de saúde e qualidade de vida. Mas para o senhor, leve uma frase que a gente guarda na vida toda, que é: nem sempre dá para a gente fazer o que nós gostamos, mas aí eu falo para o senhor, que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, cada dia vai mais longe. Parabéns pelo seu trabalho, não desanime. Na nossa vida, só existem duas formas de levá-lo. A forma com que nós encaramos é que vai fazer a diferença. Ou eu encaro um problema, fico triste e esmoreço, ou eu encaro de frente e vou ter que superar. Então, suas aulas sempre foram motivadoras, seus alunos. Até a Carol está aqui falando que está com saudade da gente. Eu nunca vi ter saudade de sofrer, mas pessoal masoquista, maluco. É É um sempre um sofrimento prazer, bom. é sempre um prazer falar com o senhor. Para nós foi uma honra. Como eu disse, o senhor é o primeiro, vai subir para a nossa página agora, não só para a página na internet que vai mudar, a gente estava trabalhando nela agora, como também para o nosso canal do YouTube. Então, é justo a todos aí Show que de bola. participaram da pesquisa saibam que todos os protocolos de força que vocês aumentaram foram desenvolvidos e testados por mim, desenvolvidos pelo professor Moab, testados em mim, não por mim, em mim. É por isso que vocês melhoraram tanto. Muito obrigado. Nada, mestre. E aí, eu só quero finalizar rapidinho, deixar um pensamento, uma reflexão. As pessoas têm que pensar na atividade física para a vida toda. Não só para ter a barriga trincada, a coxa grossa para ir para a praia nas férias. Ela tem que pensar em atividade física para quando ela tiver com 60, 70, 80 anos, ela está colhendo os benefícios da atividade que ela está fazendo agora. Então, é importante você ter capacidade de agachar, é importante você ter capacidade de levantar um peso acima da sua cabeça, é importante você ter capacidade de se levantar. Ah, Mob, mas se levantar é tão simples. É simples agora, que você tem 30 anos, tem 40 anos, mas quando você tiver 70 anos, vai ser difícil. E se você não trabalhar isso agora, vai ser mais difícil ainda. Então, que a gente encare a atividade física não como uma obrigação, como uma coisa chata de ser feita, a gente encontre prazer nela, escolha a atividade física que você mais gosta, o Krav Maga, o Ó, Karatê, o estamos com CrossFit, 20 segundos, tá? Vai acabar tá? aí. Então, Estamos com vamos 20 lá, atividade segundos. física sempre, obrigado, e até a próxima, mestre. Valeu, Obrigado. Um abração a valeu. todos. Pessoal, não Falou. faltem, por favor, nas próximas lives da terça e quinta-feira. Forte abraço. Até mais.